pessoal. Eu queria agradecer primeiramente ao convite, a Jeane que disponibilizou para a gente poder estar aqui hoje. Eu vim de Arapuã, no interior do Paraná. A minha deficiência é um pouco diferente das que eu encontrei aqui, porque eu não nasci com uma formação. Com 4 anos de idade, eu sofri um acidente no Cardan, no trator. Nós morávamos no interior, mais no interior ainda. Meu pai trabalhava na lavoura e ele foi levar o trator e eu fui brincando, ele se distraiu, não viu, eu coloquei a mão no cardan e com um susto eu acabei colocando a outra, a força do cardan arrancou os meus 2 braços, com 4 anos de idade. Eu morava a 60 quilômetros de Londrina, meu pai me pegou no colo e teve a consciência ainda de me enrolar num tecido para segurar um pouco a hemorragia. E a minha mãe, até hoje eu não acredito como que ela conseguiu fazer isso. Eu falo que mãe tem uma força sobrenatural mesmo, porque ela foi até o local do acidente e recolheu os 2 braços que foram arrancados, colocou numa térmica e levou até o hospital. Tudo isso depois que eu fui levar. Quando eu cheguei ao hospital, eu passei por uma cirurgia de 11 horas e quando o médico saiu, ele chorou antes de dizer qualquer coisa para os meus pais. Então, vocês imaginam meus pais verem um médico chorando que tinha me operado. E ele disse assim: olha, pai, a gente fez o que a gente podia fazer. Sua filha perdeu muito sangue. Felizmente o Senhor estancou um pouco, só que agora a gente tem que esperar por um milagre, né? Eu fiquei 8 dias em coma e nesses 8 dias meus pais não desistiram de mim em momento algum. Eu fiquei mais 50 dias internada, eu comecei a voltar do coma, a perceber o que tinha acontecido comigo. Por eu ter 4 anos de idade, eu digo que as coisas foram mais fáceis para mim, porque eu não reaprendi a fazer as coisas, eu aprendi. Então, até então, eu não tinha aprendido a escrever com a mão, então eu aprendi a escrever com os pés. A minha habilitação foi toda feita com os pés. A minha habilitação é bem curta, então a possibilidade de prótese funcional é bem difícil. Tentaram me dar próteses estéticas quando eu era criança, só que eu não me adaptei. Eu não acho necessidade de estética para uma criança. Até hoje eu não sinto essa necessidade de braço estético. Eu estudei em colégio normal toda a minha vida, adaptei a minha escrita. Eu aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade, antes de entrar no colégio, porque no hospital eles já me ensinaram um pouco. Fiz faculdade, sou formada em Ciências Contábeis, aprovada no Exame de Suficiência e agora estou me pós-graduando em Gestão Administrativa e Financeira. O recado assim breve, eu sei que todo mundo cansado, né, gente? O que eu queria deixar para vocês hoje é que em toda a minha vida, nem eu e nem meus pais desistimos. Quando eu ainda estava no hospital, eles tentaram que eu aprendesse a escrever com a boca e eu não conseguia escrever com a boca. E acho que meus pais pensavam: meu Deus, minha filha não vai escrever, como que vai ser? Eu não desisti, falei: não, vou aprender, vou escrever com os pés. E eu não me alimentava. Minha mãe que dava comida para mim até os 8 anos mais ou menos. E eu assisti uma reportagem, vi uma menina como eu, a Carol Tanaka, eu acho. Eu vi ela comendo, eu vi ela escovando os dentes, e eu falei: não, se ela consegue, eu também consigo, vou tentar. Tentei, consegui e nunca desisti de aprender, nunca desisti de tentar e nunca tive vergonha de ser deficiente. Quando a gente está crescendo, tem muita criança aqui, a gente se sente um pouco incomodada com isso. No meu caso, até hoje eu dependo de outra pessoa para me ajudar com algumas coisas. Eu falo que graças a Deus eu sempre tive pessoas maravilhosas perto de mim, que me ajudam. Então se eu preciso de ajuda, eu peço.
Uma vez uma pessoa me falou assim: Dani, se você tem vergonha de pedir, as pessoas têm vergonha de ajudar. E eu pensei e falei, poxa vida, é verdade. Se eu tiver com alguma dificuldade, a pessoa vai ficar com vergonha de chegar e falar, quer que eu faça isso? Agora, se eu pedir para ela fazer aquilo, se eu pedir, abre a garrafinha para mim, a pessoa não vai sentir vergonha de ir lá e abrir a garrafinha, não é mesmo, Fernanda? É que a gente sente vergonha. Se a gente tiver vergonha de pedir, e vocês, mães, vocês, crianças que ainda estão aqui, estimulem seus filhos a isso, sabe? Não tem vergonha de pedir, porque todo mundo tem algum tipo de necessidade, seja essa pessoa deficiente ou não. Quando nós ficarmos idosos, nós vamos ter necessidades. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum tipo de dificuldade com alguma coisa. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, todo mundo tem algum tipo de dificuldade. E enquanto a gente tiver vergonha de pedir ajuda, as pessoas vão ter vergonha de nos ajudar. Outra coisa que eu sempre gosto de comentar, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu fui numa pizzaria lá em Santa Catarina. A pizzaria estava cheia. Foi eu e meu primo, só nós dois. Daí a gente foi comer, daí ele falou assim, você não vai tirar teu tênis? Daí eu falei, tá cheio de gente, né? Você podia tratar de mim, né? Bem folgada. Ele falou assim, não. Por que você não quer tirar o tênis? Eu falei, sei lá, tá cheio de gente. Ele falou assim, Dani, se eu comesse com os pés, eu ia levar essa mesa lá no meio da pizzaria para todo mundo me ver comer com os pés. Porque isso é magnífico, é impressionante, não é feio. Você não precisa ter vergonha de comer com os pés, é magnífico. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu não preciso ter vergonha de fazer as atividades que eu faço. Eu não preciso ter vergonha de ter algum tipo de dificuldade, porque é normal, entendeu? E para vocês pais também, a gente sabe o quanto é difícil ter um filho com alguma necessidade, não pelo filho, mas porque a gente sabe o mundo que esse filho vai enfrentar. Então eu acredito que um pai ou uma mãe, quando recebe um diagnóstico, ele fica com medo não pelo filho, mas pela sociedade. Então o que eu digo é assim, a sociedade melhor começa aqui, começa hoje, começa agora, com todo mundo que está aqui participando, com a conscientização de que nem todo mundo é igual e que todo mundo merece respeito e oportunidade, independente da condição física, da condição mental, independente de qualquer coisa. O recado que eu queria deixar para vocês hoje, eu espero que todo mundo saia daqui um pouco melhor, como pessoa, como mãe, como criança, como adolescente, e é isso que eu queria falar. Obrigada.